Olá, paz seja convosco. Estamos aqui no nosso 6º dia com a leitura do Apocalipse, um estudo básico sobre esse livro fantástico. Embora hoje nós vamos entrar agora no capítulo 16, no qual eu posso denominar a pior época da história de toda a humanidade. Desde que o mundo é mundo, nunca houve dia igual a esse. Jesus disse: dias igual a esse. Aqui, Deus começa a punir a terra. Deus começa a manifestar a sua ira. Imagine você, eu sei que você já se irou, eu também, a gente já se irou, já ficou bravo. Agora imagine você reservar a sua vida inteira e durante 3 anos, 3 anos e meio, você manifestar essa ira. Assim é Deus. E alguém pode falar, mas por que se Deus é bom, por que tanta ira? É que Deus está guardando toda a ira da humanidade para manifestar em um tempo só. Toda a maldade vai ser extirpada, excomungada da terra durante um período. E esse período é o período de maior maldade, é o período da maior manifestação da ira de Deus. Então aqui fala das 7 taças ou 7 flagelos. Os 7 anjos que nós vimos no capítulo 15 saem do templo com 7 taças com a ira de Deus. Ele vai derramar essa ira sobre a terra. Dentro, o cálice, o sangue. Então vai ser um período terrível. O primeiro anjo derrama a sua taça. E a Bíblia diz assim que houve uma chaga maligna sobre os homens que tinham o sinal da besta e adorava a sua imagem. Ou seja, aqui é a punição para os seguidores, os discípulos do anticristo da besta, do anticristo, do falso profeta, que são as duas bestas. A segunda taça que o anjo joga sobre a terra, diz a Bíblia que é jogado sobre o mar e vai perecer toda a vida marinha. Toda a vida marinha. Lá em Apocalipse capítulo 8, quando toca-se, se não me engano, a segunda trombeta, a terça parte dos oceanos é atingida. Aqui não, aqui é totalmente. Agora imagine, diz que o mundo é composto de 70% de água, o nosso mundo. Agora imagine 70% das águas ser contaminada. Lá muitos homens morrem por causa disso, muitos peixes morrem, muitas embarcações são, a terça parte das embarcações das naus são destruídas. Aqui é a totalidade, 70% da terra é destruída, a vida marinha é extirpada da terra. O terceiro anjo joga sua taça sobre o mundo, os rios e fontes de águas viram em sangue. Água salgada, agora a água doce. Agora a quarta taça, que é interessante, no versículo 8 de Apocalipse 16. E o quarto anjo derramou, vai contabilizando aí, irmãos, as perdas, as baixas, as catástrofes. Nunca houve dia igual na terra, nunca, período igual a esse. E a Bíblia diz assim, ai dos que habitam na terra neste tempo, ai. Vai ter muitos cristãos que se converteram durante esse período, judeus que se converteram durante esse período, mas essas taças é para com os que adoram a besta. Infelizmente as consequências pode sobrevir sobre os que servem a Deus, só que a nossa esperança não é para essa vida, a nossa esperança é para a vida eterna. Só que o quarto anjo tocou a sua trombeta, a primeira taça é para os que adoram a besta e a sua imagem, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com grande fogo. Ou seja, o calor que nós já vemos hoje, temperaturas aí exorbitantes, recordes de temperatura, agora vai ser estrondoso. Vai ser um calor no qual nunca houve. E os homens abrasados com grandes calores, ou seja, vão ser queimados praticamente vivos, calor assim aterrorizante, angustiante vai ser os calores nesses dias, diz a Bíblia. E o que esses homens fizeram? O que a humanidade fez? Blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Quem tem poder sobre as pragas? Deus. Só que em vez deles se arrepender, não, o que eles fizeram? Blasfemaram, confrontaram Deus. Ou seja, não há limite para a maldade humana. O homem, ele é ruim, o gênero humano, ele é perverso. Aqui Deus está punindo o coração e a dureza do homem. Só que o homem, ao invés de se arrepender, vai querer confrontar Deus, igual o faraó. O faraó, quanto mais praga vinha, mais ele queria confrontar Deus. Ele não liberava o povo, ele endurecia o coração. Ele falou, já que você quer endurecer, eu vou te ajudar. Só que o maior prejudicado é você. Então não tem como colidir contra Deus, ir contra a vontade de Deus, querer afrontar Deus. Blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre as pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Ou seja, o diabo vai incutir na vida das pessoas o que você consegue viver sem Deus. Nós não precisamos desse Deus carrasco, desse Deus
aí que só pune, que só mata, e Deus não é injusto. Deus, ele é justo. Ele é inteiramente justo. No versículo 7 diz assim: e ouviu outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Deus não é injusto. Não há nada que Deus faça que deixe a brecha, que deixe a lacuna para ele falar: ele foi injusto, ele errou, ele fez isso indevidamente. Não, Deus é inteiramente justo. E Deus, a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Só que no tempo do juízo, a misericórdia não vai ter vez. Na hora do juízo, e a misericórdia sobressai o juízo, mas neste tempo é só juízo, somente juízo e nada mais do que juízo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Está vendo que aqui a ira de Deus é para com os que adoraram a besta e a sua imagem. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e se fez tenebroso. E aqueles que estavam com eles mordiam as suas línguas de dor. Olha, até o anticristo, o falso profeta, e aqueles que o adoram, os falsos profetas, como o profeta de Baal no tempo de Acabe e Jezabel, que ficava lá idolatrando eles lá, puxando saco lá de Acabe e Jezabel. A Bíblia diz que eles vão mordiam as suas línguas de dor. É igual o faraó no Egito, eles mordiam as suas línguas de dor, estava perdendo tudo, mas não abria concessão, não se prostrava ante o Deus do céu, por causa das dores, das suas pragas, e blasfemaram contra o Deus do céu. O anticristo, falso profeta, vão blasfemar, vão odiar, vão lançar palavras contra Deus. E o sexto anjo tocou a sua taça, derramou a sua taça, tocou a trombeta, derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, a sua água se secou para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Ou seja, aqui está terminando os 7 anos da grande tribulação para preparar o caminho para a batalha do Armagedon, no vale do Megido. E o sexto anjo derramou sua taça, secou o rio Eufrates, que faz a divisão entre Oriente e Ocidente, se eu não me engano, e um grande exército que está vindo de várias nações para invadir Jerusalém. Um grande exército de milhares para vir combater, lutar contra Jerusalém. Só que tem um rio que impede ele de atravessar. E neste tempo, o que vai acontecer? Vai se secar. Para preparar. Mas como que Deus vai permitir isso? Para que a ofensiva seja maior. É porque Deus está trazendo eles para que Deus possa manifestar toda a sua ira e pisar. O lagar de Deus é Jerusalém. Começa em Jerusalém. Então Deus está permitindo eles prosperar. Então Deus prepara até o caminho para eles chegar. Nada mais é do que uma armadilha de Deus. E da boca do dragão e da besta e do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses espíritos é o que vão até esses exércitos que está vindo contra uma ofensiva contra Israel, para destruir Israel. Então a besta, o anticristo, o falso profeta, o dragão, a besta e o falso profeta, essa besta é o anticristo, lança 3 espíritos malignos, imundos da sua boca, que é o espírito de mentira, para preparar o coração, para contaminar todo aquele exército e os seus generais, para vir com mais ira, com mais ódio contra Jerusalém. O papel dessa trilogia satânica aqui é colocar o mundo contra Israel pela mentira. E Jesus falou: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja suas vergonhas. E todos foram congregados num lugar em hebreu que se chama Armagedon. Aqui é a grande batalha final, a batalha do Armagedon, no vale do Megido. E o 7º anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo que dizia: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpago e um grande terremoto, no qual nunca havia acontecido dado entre os homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E diz: fendeu, caiu a grande Babilônia. Deus se lembrou de dar para ela o cálice do vinho da sua indignação e da sua ira. Não achou lugar mais para as ilhas. Extirpou as ilhas. E caiu uma grande pedra com o peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva. Pedras gigantes, monumentais, que caíram aí sobre a terra, aproximadamente 50 quilos cada pedra, mais ou menos aí, e as pessoas não se arrependeram. Deus mostrando o seu juízo e as pessoas não se arrependem. Aqui houve um terremoto, irmãos, parece que o maior terremoto que existiu, não lembro se foi no Japão, Indonésia ou Peru, não me lembro, ou Chile, parece que foi 9.2 na escala Richter. Aqui é o maior terremoto da história, pode ultrapassar em 20, se é que existe essa escala, que vai separar continentes. A Bíblia diz que por causa desse terremoto as ilhas vai fugir, as ilhas vai desaparecer. Tamanho é este
terremoto, porque esse terremoto é para começar a punir. A grande cidade da Babilônia não é só uma cidade, é um sistema religioso pagão que dominou o mundo durante várias eras e que tinha o poder de pregar a verdade, mas pregou a mentira para preparar todo o caminho para a batalha final, o Armagedon, e para a ascensão do anticristo. Nós vamos entrar agora no capítulo 17. Capítulo 17 de Apocalipse. Para muitos teólogos, estudantes do Apocalipse, estudantes da escatologia, eles dizem, e quase que entram em comum acordo, o capítulo 17 é um dos mais difíceis, se não o mais difícil para se interpretar. Por isso eu não estou aqui para interpretar o texto, porque por ser muito difícil, complicado, talvez darmos nomes a quem não seja, ou retirarmos para quem realmente seja. Aqui fala da grande prostituta, da grande meretriz, que é aludida, faz uma alusão à grande Babilônia. E um dos anjos que tinha uma das 7 taças, ele vai lá e chama João e fala assim: vem João, eu vou te mostrar a condenação. A condenação é a sentença final da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Cristo tem a sua noiva pura, fiel e leal. Aqui está falando que a Babilônia é um sistema possivelmente religioso, deturpado, um sistema apóstata, um sistema que domina o mundo. Aqui muitas águas, fala de domínio de nações, tribos, povos, línguas e nações. Então ela exerce uma influência poderosa no mundo. Essa grande prostituta é aquela que não é fiel. A igreja é fiel a Cristo. Esse sistema religioso possivelmente é o que é desleal a Cristo, usa o nome de Cristo, usa a religião de Cristo, mas é totalmente contrário aos seus ensinos. É uma prostituta, é uma adúltera, é uma meretriz que não honra o seu Cristo. Professa Cristo, mas não honra o seu Cristo como marido, como noivo. E a Bíblia diz assim nos 2: com o qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, milhares de pessoas. Isso é uma forma de pensar. Vai pensando no que dá para a gente apontar. Não estou falando ser assertivo. Os reis da terra se prostituíram com ela, ou seja, muitos reis a beijaram, a idolatraram, a colocaram talvez como um sistema religioso oficial da sua nação, mas ela é prostituta, ela é falsa, usa Cristo como noivo, mas adultera contra ele. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre a besta. Essa meretriz está assentada sobre uma besta, e a besta é o anticristo, ou seja, é como se fosse uma fusão. O anticristo vindo com o seu reino e essa meretriz, que significa a Babilônia espiritual, religiosa, sentada sobre essa besta. Ou seja, eles vão andar triunfantes sobre a terra, vão andar triunfante. Babilônia é aquela mesma, não estou falando que Babilônia é território. Lembra a Babilônia que levou o povo judeu para o Egito, para a Babilônia? Os caldeus, como eram conhecidos, Babilônia vem lá de Babel, Torre de Babel. Então, desde que se originou a Babilônia, já vem em prostituição, já vem contrária à vontade de Deus, já vem como oposição ao sistema de leis espirituais dadas pelo Criador. Então aqui no final ela vai, entre aspas, ressurgir esse sistema babilônico e vai contaminar toda a terra. Reis, presidentes, chanceler, primeiros ministros, nações, com a sua falsa religião. E eu vi assentada sobre uma besta, e a besta de cor escarlata estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, o sistema do anticristo, a princípio, vai ter 10 confederados que vai estar com ele, que vai obedecer esse anticristo, e depois vai se levantar contra esta meretriz. E a mulher estava vestida de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e na sua mão tinha um cálice cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito mistério, ou seja, mistério. Mistério é coisa que é para ser revelada, então não dá para interpretar. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Mãe está falando daquela que gera, daquela que tem poder, daquela que cuida, daquela que tem filhos debaixo da sua tutela. Então, é uma ordem poderosa, pode ser ecumênica. Ecumênica agora vai
convergir todo em um só sistema religioso, prostituta, apóstata dos últimos. E vi essa mulher embriagada com o sangue dos santos, ou seja, ela perseguiu os santos, ela é religiosa, professa a fé em Cristo, mas persegue o verdadeiro cristão, os verdadeiros adoradores de Deus. Ela se transfigura. E o João, ele se admirou, e o anjo perguntou: por que você te admira? Eu te direi o mistério da mulher, da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, e há de surgir do abismo. Aqui está falando do Império Romano, que foi, permaneceu, sumiu e vai voltar agora nos últimos dias. Lembra os 10, aqui fala dos 10 chifres, lembra os pés, em parte barro, em parte ferro de Daniel. Então aqui também fala que vai ter 10 chifres. 10 chifres fala de confederado, de nações, que vai dar o seu poder ao anticristo e vai lhe obedecer. 10 reis poderosos. Aí, que e há de subir do abismo e irá à perdição, que é no final dos tempos, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que já não era, mas virá. E aqui há sentido: as 7 cabeças são 7 montes, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. A mulher está assentada sobre 7 montes. Eu não posso falar abertamente sobre isso, mas se você for pesquisar uma ordem religiosa do mundo, uma grande cidade religiosa que já é um sistema até político, já é considerado uma nação, ela foi colocada, ela foi construída sobre 7 montes. Aí fala aqui: são estes 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. O que não é vindo é o sistema romano restaurado, renovado, mas com força total agora para os derradeiros dias. E 5 que já eram, diz que é os sistemas que já passou, se não me engano, é o sistema egípcio, os governos do Egito, Assíria, babilônico, grego, romano, que caiu, tem pouca força, mas vai voltar nos últimos dias. E a besta, que era e já não é, ela também é o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Está falando assim que ela vai aparecer. Lembra quando nós estudamos de forma sutil? Vai começar a vir da ponta pequena, subir até conseguir o domínio de tudo. Diz que todos os 10 dão um poder à besta, só que quando o anticristo começar a dominar tudo, os 10 que seguem o anticristo vai fazer guerra a essa grande meretriz. Para o quê? Para ser usados para punir essa grande meretriz, esse grande sistema religioso. E a Bíblia diz que os 10 vai punir, vai destruir essa grande meretriz, essa grande Babilônia, para que todo o poder fique somente com o anticristo e o falso profeta. Esse falso profeta vai dominar de forma mundial, vai se aproveitar desse sistema religioso que está vindo e vai operar de forma mundial com o sistema satânico. Esse é o religioso apóstata. Após esse vem o sistema satânico, que é totalmente contra Deus. Esse aqui até usa Deus, o outro não, vai ser totalmente contra Deus. E o 15 diz assim: e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, línguas e nações. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento. E tenham uma mesma ideia, que deem à besta o seu reino até que cumpra a palavra de Deus. Ou seja, aqui no finalzinho, o anticristo vai dominar de forma total, quase que 100% de toda a humanidade, de todo o mundo, de norte a sul, leste a oeste, todas as coisas do domínio dele, para que haja uma grande batalha, o anticristo contra Cristo. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Tá bom? Isso aqui dá para você pesquisar e você vai conseguir talvez ter uma noção daquilo que há uma grande possibilidade de ser. Tá bom? Vamos entrar no capítulo 18. E fechando Apocalipse capítulo 18, que complementa, que continua Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17 fala da Babilônia espiritual, sistema religioso, e o capítulo 18, a possibilidade de uma Babilônia
um sistema governamental, um sistema político. Depois dessas coisas vi descer outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e refúgio para todo espírito e para toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira e da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Quando nós tratamos de Babilônia, lembra que Babilônia é da raiz palavra Babel. Babel é aquela torre que os homens fizeram para tentar chegar até o céu. Para, de alguma forma, se opor a Deus. Achar que tinha poder. Então a palavra Babel, quando Deus desce, fala assim para o Filho e o Espírito Santo: eia, desçamos e confundamos ali as suas línguas. Primeiro ele desce para ver o que acontece, e depois para confundir a língua das pessoas. Então Babilônia é confusão. Ou seja, o sistema babilônico religioso, bem como o babilônico governamental, político, econômico, é para trazer confusão. E Deus não é Deus de confusão, diz a Bíblia. Agora o diabo, ele quer confundir a mente, confundir o entendimento, confundir o coração. E a Bíblia aqui fala de todo um sistema que desde lá opera no mundo, e nos últimos dias, com o poder do anticristo, um líder econômico, governamental, político, que vai dominar tudo, vai dominar o sistema alimentício, o sistema de remédio, sistema de embarcações, sistema de aviação, todo o sistema vai estar nas mãos dele, ele vai dominar. E o versículo 4 diz assim: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Existem pragas reservadas, pragas aqui na terra, e a principal, que é a morte eterna, que é a segunda morte, que é passar a eternidade no lago de fogo, que arde de dia e de noite com enxofre. E Deus fala: sai dela, povo meu. Então é possível ter pessoas ignorantes. Ignorante é aquela que não tem conhecimento, pessoas que não têm entendimento, não têm uma compreensão verdadeira das coisas, que está no meio da Babilônia. Tem religiões aí que tem pessoas sinceras, verdadeiras, mas que infelizmente estão sendo enganadas por causa de um sistema, porque o sistema é confuso, o sistema é estranho, o sistema é complicado. Se a gente não tiver um entendimento verdadeiro, a gente pode acabar se contaminando. Até os salvos. A Bíblia diz, né, que nos últimos dias aparecerão profetas que farão sinais e prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos. Então esse sistema que vai dominar nos últimos dias pelo anticristo, essa Babilônia aqui, literal, porém governamental, porém política, vai ter o poder, domínio total. E milhares vão se render a eles para comprar, para vender, para se enriquecer. Mas quando ela for destruída, diz que vai haver um pranto. Todos os reis da terra vão se admirar em ver a decadência, a destruição total. Disso daqui você pode ler o capítulo 18 inteiro. É só um relato do que as pessoas vão achar quando vê a destruição total, que não vai ter mais música, não vai ter mais glória, não vai ter mais fama, porque Deus visitou a sua prostituição, as suas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e do sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Ou seja, esse é um sistema que pelo poder mata, destrói. Infelizmente é um sistema deturpado, satânico, oculto, terrível, que já existe no mundo, mas que vai vir com a tua força e ofensiva total no período da tribulação. Tribulação, 3 anos e meio, grande tribulação, mais 3 anos e meio, isso findando com o advento da volta de Jesus, que vai destruir tudo na batalha do Armagedon, que nós vamos entrar. E o próximo vai ser 19 até o 22, que fala do novo céu, nova terra. Compartilhe, nos ajude a divulgar, chame pessoas para estudar juntamente com você, faça um resumo, mas vamos aprender cada dia mais sobre esse fantástico livro do Apocalipse.